Bem-vindos à voz do Era uma Vez, onde magia e encantamento é tema de nossos contos de fadas, que falam de valores atemporais e universais. Hoje trago para vocês a história de João e Maria e a Bruxa da Alegria. Era uma vez, em um tempo distante, uma família que vivia à beira de uma floresta tão vasta e escura, que as árvores mais altas pareciam tocar o céu. Em sua humilde cabana, o lenhador e sua esposa mal conseguiam alimentar seus 2 filhos, o corajoso e perspicaz João e a doce e intuitiva Maria. A vida era uma luta constante e andavam sempre pela floresta, com suas cestas, à procura de frutos e raízes. Mas a sombra da fome se tornava cada vez maior a cada dia que passava. Uma noite, o pai, com o coração partido, ouviu sua esposa sussurrar uma decisão amarga. Não há pão suficiente para todos. Devemos levar as crianças para o fundo da floresta e deixá-las lá. O lenhador relutou, mas a miséria era grande demais. João, que fingia dormir em sua cama de palha, ouviu tudo. O medo gelou sua pele, mas ele tinha um plano para não se perderem na floresta e acharem o caminho de volta. No dia seguinte, a madrasta os conduziu pela floresta, porque o pai, com o coração partido, não teve coragem de levá-los à floresta sombria, entregues à própria sorte. A madrasta deu a cada um deles um pequeno pão e avisou para racionar o último alimento que tinha. Mas João tinha um plano. A cada passo, discretamente deixava cair uma migalha de pão, criando um rastro de esperança. Maria, em silêncio, compreendeu o plano do irmão. No momento da despedida, a madrasta os deixou, com a promessa de que voltariam para buscá-los. Os irmãos se abraçaram no fundo da floresta e começaram a seguir as migalhas de pão. O sol já se escondia na copa das árvores, e João, com surpresa, percebeu que não havia mais migalhas. Viu um pequeno pássaro devorar a última. João e Maria estavam perdidos, sozinhos, no coração da floresta, e tinham desperdiçado um dos pães, e agora, com fome, só restava o pão de Maria para alimentá-los. O frio e o medo se tornaram seus companheiros. Eles vagaram por dias, com os estômagos vazios, só comendo uma ou outra frutinha que encontravam, até que uma fragrância, a mais deliciosa que já haviam sentido, flutuou pelo ar. Era o cheiro de pão de mel fresco, de chocolate quente e de bolos assando. Sem hesitar, eles seguiram o aroma, suas pernas correndo em direção à fonte daquele milagre. A névoa se abriu e revelou uma clareira. Ali, entre as árvores, havia uma casinha de contos de fadas. As paredes eram de pão de mel, o telhado de chocolate, as janelas eram de açúcar transparente e a cerca de bengalas doces. Era um lugar mágico, mas a magia ali presente tinha um segredo sombrio. Uma velha bruxa, com olhos que pareciam brilhar com uma luz fria, saiu da casa. Sua voz era doce como o mel de uma abelha, mas seus olhos, frios e calculistas, os convidavam a entrar. João, que sempre desconfiava das coisas, sentiu um arrepio. No entanto, Maria, hipnotizada pela doçura, disse: "Ela nos salvará. João, veja a casa." Cansados e com fome, eles aceitaram o convite. A bruxa os acolheu com sorrisos falsos e lhes deu a melhor comida, mas logo revelou sua verdadeira face. "Vocês serão meus hóspedes para sempre," ela disse com uma risada cruel. "Mas não se preocupem, eu não me alimento de carne." Ela era uma feiticeira antiga que se alimentava de algo muito mais valioso: a energia da juventude e a alegria do coração das crianças. Ela trancou João em uma gaiola e fez de Maria sua empregada. O plano era simples. Ela o alimentaria com as melhores guloseimas, faria com que sua alegria transbordasse para depois sugar toda a sua vitalidade. Todos os dias, ela pedia a ele que lhe mostrasse o dedo para ver se ele estava gordo. João, esperto,
Entregava a ela um ossinho de frango para enganar a bruxa, cuja visão já não era mais tão boa. O tempo se arrastou como um rio lento. Maria, enquanto realizava as tarefas domésticas, começou a notar a verdade. Sempre que João cantava ou sorria, a bruxa parecia mais jovem e cheia de energia. E quando João estava triste, a bruxa ficava cansada. Maria entendeu que o poder da bruxa vinha da felicidade deles. A casa, os doces e a bruxa estavam ligados por esse feitiço. Uma tarde, a bruxa se aproximou da gaiola de João e, irritada, gritou: "Você está magro, não me serve para nada. Agora eu vou te usar em um feitiço para me fortalecer." João e Maria se olharam. Este era o momento. Antes que a senhora faça o feitiço, por que não aprimora sua magia? Sugeriu Maria, com uma voz firme. Eu posso ajudar? A bruxa, ambiciosa, ficou curiosa. O que você sabe, menina? Maria a conduziu para a sala principal, onde um grande espelho mágico pendia na parede. Seu poder está conectado a este espelho, certo? Você precisa recitar o feitiço final diante dele para se tornar invencível. A bruxa, cega por sua própria ganância, se aproximou do espelho e começou a recitar as palavras antigas de sua magia negra. Enquanto ela estava de costas, Maria, com a coragem que só o amor de irmã podia dar, sussurrou para João. Agora, João e Maria jogaram sobre a bruxa uma jarra de água benta que a bruxa usava para limpar o chão. A bruxa, que não podia suportar nada que fosse sagrado, gritou de dor e, quando se virou para as crianças, sua própria imagem no espelho a refletiu, enfraquecendo-a. Você está vendo? É a sua própria maldade que a enfraquece, disse Maria. E a bruxa, com a magia quebrada, encolheu, virou pó e desapareceu em um sopro. Com a bruxa derrotada, o feitiço da casa se desfez. As paredes de pão de mel se esfarelaram e revelaram tesouros de ouro e joias roubados de outras crianças. João e Maria pegaram o que podiam e, com o brilho da magia que se desfez, encontraram um caminho de volta. Eles voltaram para a cabana e encontraram o pai, que vivia em uma solidão triste desde que os havia deixado. Com o coração cheio de arrependimento, ele os recebeu de braços abertos. As riquezas que eles trouxeram acabaram com a fome da família. O que João e Maria trouxeram para casa não foi apenas o ouro e as joias. Eles trouxeram conhecimento de que a alegria, a coragem e a amizade entre os irmãos são os maiores tesouros do mundo e que a luz de uma alma pura é a magia mais forte que pode derrotar qualquer escuridão. Se você se emocionou com essa história, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e se inscreva no canal A Voz do Era Uma Vez, porque aqui cada conto é semente de encantamento e você é o vento que espalha essa magia. Deixe seu comentário e sugestão. Qual conto gostou mais? E qual gostaria que recontássemos aqui no canal? Obrigada por seu apoio à Voz do Era Uma Vez. Nos vemos nos próximos vídeos.